Boa noite. Boa noite. Executivo morto na região da Berrini foi vítima de crime passional. Grevistas suspendem paralisação e trens da CPTM voltam a circular normalmente. Já os professores da rede estadual decidem continuar de braços cruzados. Esta greve já é a mais longa da história. Lei de zoneamento nem foi votada e já cria polêmica em bairros da capital paulista. E sobe pela sexta vez seguida a taxa básica de juros. Polícia Civil esclarece o assassinato de um executivo no Brooklyn, na zona sul da capital, e diz que o crime foi passional. A mulher de Luiz Eduardo de Almeida Barreto e o suposto amante dela foram presos hoje à tarde. O que num primeiro momento foi tratado como latrocínio, logo se esclareceu. Na segunda-feira, um suposto ladrão atirou 3 vezes contra o executivo Luiz Eduardo Barreto, na calçada, quando ele voltava do almoço na região da Avenida Luiz Carlos Berrini, onde trabalhava. Mas o criminoso foi preso logo em seguida, ainda tentando fugir, e revelou que o crime tinha sido encomendado. Foi depois de uma foto da vítima ter sido encontrada no celular dele. A polícia apontou 2 mandantes. Marcos Fábio Zentunzian foi preso hoje cedo. Ele é inspetor de segurança e, de acordo com a investigação, foi quem contratou o atirador por R$3 mil. Esse indivíduo foi, através de uma câmera da área, foi visto com o executor. E ele esteve na Berrini junto com o executor, inclusive apontando a vítima. Depois ele saiu fora e já o executor preso aqui na delegacia, este Marcos ligou no celular do executor. A polícia descobriu que Marcos era amante da mulher da vítima, a viúva do executivo. Ela veio à delegacia hoje para prestar depoimento na condição de testemunha e acabou presa depois de confessar que agiu junto com o amante para mandar matar o marido. O executivo tinha um seguro de vida no valor de R$500 mil. Eliana Freitas Barreto morava com os 2 filhos adolescentes em Aparecida, onde se encontrava com o amante, enquanto o marido trabalhava em São Paulo e só voltava para casa no fim de semana. Há vídeos, há fotografias íntimas do casal no celular do Marcos, tá? E assim, a forma como tudo aconteceu, né? O próprio Marcos dizendo, olha, antes do crime ocorrer, ela me ligou e perguntou, e aí, como estamos? Calma que quando acontecer eu vou te avisar. Depois que o crime ocorreu, foi ligado para ela e foi dito, olha, o veículo foi vendido. Esse foi o código usado. Professores estaduais decidem manter a greve da categoria por tempo indeterminado. Durante o protesto aqui na Avenida Paulista, houve um princípio de tumulto entre os manifestantes. A paralisação é a mais longa da história. O Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o corte no ponto dos grevistas. Iniciada em 13 de março, a paralisação completou hoje 83 dias e superou a greve de 82 dias de 1989, segundo a APOESP, sindicato que representa a categoria. Antes da votação para decidir se a greve continuaria, alguns manifestantes contrários e a favor da paralisação se desentenderam e houve um tumulto. Os professores estão sem receber os salários e o sindicato reconhece que isso enfraqueceu o movimento. Os índices do governo apontam 96% de comparecimento nas escolas. Hoje, o STJ manteve os descontos nos salários dos grevistas. Os docentes reivindicam aumento de 75,33% para a equiparação salarial, com as demais categorias com formação de nível superior. O Estado afirma ter dado reajuste de 45% no acumulado dos últimos 4 anos aos professores. Em assembleia realizada durante a tarde, os ferroviários de São Paulo decidiram suspender a greve que começou na madrugada. A circulação dos trens da CPTM foi retomada.
Os trens de 4 das 6 linhas da CPTM pararam de circular. No período da manhã, aproximadamente 2 milhões de passageiros foram prejudicados pela paralisação. A companhia fez 2 propostas aos funcionários, um aumento de 7,72% nos salários e 10% nos benefícios, ou um reajuste de 8,25% sobre salários e benefícios. Mas os ferroviários querem que o reajuste salarial seja de 9,29%. Uma nova rodada de negociações está marcada para o dia 11, quinta-feira da semana que vem. Caso não haja acordo, a greve deve ser retomada. Justiça Militar condena 2 bombeiros no caso do incêndio da Boate Kiss. Outros 6 foram absolvidos. A tragédia, que aconteceu em janeiro de 2013, no Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos. O tenente-coronel da reserva, Moisés Fux, e o capitão Alex da Rocha Camilo foram condenados à prisão por inserção de declaração falsa, assinatura e emissão de alvará que liberava a Kiss para funcionamento. Na esfera criminal, ainda estão em andamento processos contra 8 réus, sendo 4 por homicídio doloso, quando há intenção de matar, e tentativa de homicídio, e os outros 4 por falso testemunho e fraude processual. A tragédia na Boate Kiss matou 242 pessoas e deixou mais de 600 feridas. O fogo começou no local durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira. Relatório do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal aponta que a empresa do ex-deputado federal do PT, Virgílio Guimarães, de Minas Gerais, recebeu dinheiro do empresário Benedito de Oliveira Neto, um dos presos na semana passada durante a operação da polícia. A ação da Polícia Federal foi deflagrada para combater um esquema de lavagem de dinheiro e recebimento por contratos não executados com o governo federal. Segundo o relatório da PF, no dia 2 de abril de 2013, Virgílio Guimarães enviou pelo menos 4 mensagens de texto para Benedito. O petista teria passado dados de contas em que o empresário deveria depositar valores que iam de 50 mil a 200 mil reais. A Polícia Federal diz que somente nessas mensagens é possível identificar o envio de 750 mil reais de Benedito Neto para o ex-deputado petista ou para empresas indicadas por ele. Na mesma ação, a Polícia Federal investiga a mulher do governador de Minas Gerais, Carolina Oliveira Pimentel. Um apartamento de Carolina foi revistado, porque a Polícia Federal suspeita que ela tem uma empresa fantasma. A defesa de Carolina Oliveira Pimentel nega irregularidades e afirma que o imóvel foi usado por ela até julho do ano passado, mas que a investigação é posterior a esta data. O governador diz que a mulher é vítima de um erro da Polícia Federal. Em entrevista à TV Globo, Guimarães afirmou que o dinheiro repassado por Benedito foi aplicado em um projeto de recuperação de uma cooperativa de garimpeiros de Serra Pelada, no Pará. O Comitê de Política Monetária eleva a taxa básica de juros pela 6ª vez seguida. Na reunião de hoje, o Copom elevou a Selic em meio ponto percentual, de 13,25% para 13,75% ao ano. O novo patamar é o maior desde agosto de 2006. A decisão é uma tentativa do governo federal de frear a alta da inflação, mas acaba reduzindo o investimento e a geração de empregos. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Dilma Rousseff começa a atravessar uma das fases mais delicadas do seu ajuste econômico. É aquela fase em que, segundo o discurso oficial, os indicadores da economia pioram antes de melhorar ali mais adiante. Nesse período, tudo o que a equipe econômica apresenta como remédio necessário, os aliados políticos de Dilma recebem como veneno. A deterioração da economia, que já era bem perceptível, tornou-se ainda mais visível agora que o IBGE levou à vitrine essa informação de que a taxa de desemprego bateu na casa dos 8% no trimestre encerrado em abril. O desemprego baixo era a última muleta na qual Dilma Rousseff se escorava. A presidente agora tem um problema novo para administrar, ela precisa segurar a onda do PT. O partido realiza na semana que vem, na cidade de Salvador, o seu 5º Congresso Nacional. Serão 3 dias de debates e resoluções. Esse 5º Congresso, que é a instância máxima do partido, ocorre com um bode no meio do salão. O nome do bode é Joaquim Levy. Petistas de diferentes tendências, desde a mais esquerdista até a tendência majoritária à qual pertence Lula, pedem a cabeça do ministro da Fazenda.
E esse escalpo, Dilma Rousseff não tem a menor condição de entregar. Lula e dirigentes do PT tentam segurar os radicais do partido, até para evitar constrangimentos, porque Dilma deve comparecer ao 5º Congresso, deve discursar na abertura do Congresso. A temperatura desse caldeirão tende a aumentar, porque já está entendido que o governo está enviando a economia brasileira neste ano de 2015 para o freezer. O PIB deve fechar o ano abaixo de 0. Os petistas olham para esse termômetro e pensam na eleição municipal que vão ter que disputar no ano que vem. Os petistas ficam de cabeça quente. E Dilma Rousseff, que é dona de um temperamento mercurial, terá de exibir todo o seu sangue frio. Boa noite. Campanha de vacinação contra a gripe no estado de São Paulo é prorrogada mais uma vez. Agora a campanha vai até o dia 12, sexta-feira da semana que vem. Balanço divulgado hoje pela Secretaria Estadual da Saúde mostra que 7.600.000 paulistas já foram imunizados, mas a meta do governo estadual é vacinar 11.800.000 pessoas. Devem tomar a vacina idosos com mais de 60 anos, crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, doentes crônicos, profissionais da saúde, indígenas, presidiários e funcionários do sistema prisional, além de gestantes e mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias. O sol voltou aqui em São Paulo e elevou as temperaturas durante a tarde, mas a noite continua fria. Os próximos dias também prometem ser ensolarados. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para esse feriado de Corpus Christi em todo o estado. O feriado de Corpus Christi promete ser bem ensolarado em todo o estado. O ar seco volta a predominar, afastando as condições de chuva. Em todas as regiões paulistas, a previsão ainda é de frio nessa madrugada, mas esquenta ao longo do dia e o tempo fica firme. Em algumas cidades vai dar até para sentir um pouco de calor. Em Votuporanga mesmo deve fazer 28 graus amanhã. Na cidade de Araraquara faz 27 e no litoral paulista máxima de 26 graus. Em toda a faixa leste, o que inclui a capital, o dia começa com nevoeiro, mas o sol logo aparece e ajuda a elevar as temperaturas. Nessa madrugada aqui na capital ainda faz frio, mínima de 14 graus, mas amanhã à tarde os termômetros chegam à marca dos 25 graus. Na sexta-feira a máxima se mantém e no sábado as temperaturas vão ficar entre 14 e 24 graus, ainda com tempo firme. Prepare o bolso, a conta de água vai ficar mais cara a partir de amanhã. As tarifas nas cidades abastecidas pela Sabesp vão subir 15,24%. O aumento foi aprovado em maio pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia. As justificativas do aumento são a crise hídrica e a maior demanda de energia elétrica. As contas mais caras começarão a chegar nas casas dos clientes a partir de sexta-feira. A nova lei de zoneamento de São Paulo nem foi votada na Câmara Municipal e já causa polêmica entre os moradores de alguns bairros. O ponto que mais divide opiniões é o que permite a instalação de comércios em áreas que antes eram estritamente residenciais. Na Rua São Benedito, em Santo Amaro, Zona Sul, os moradores estão aliviados com a proposta da nova lei de zoneamento. Aqui, 7 quarteirões são exclusivamente residenciais, mas abrigam há anos uma série de pequenos serviços como consultórios e escritórios. O descompasso entre a prática e o papel já resultou em 4 multas para Maria Auxiliadora, que há pelo menos 12 anos tenta regularizar a situação. Foi uma luta muito grande. Nós estamos contentes, sim. Nós achamos que o executivo, ele teve uma percepção de verificar que o problema é um problema da cidade. Só que as mudanças que alguns já comemoram, para outros, chegam como problema. É o caso aqui nos Jardins, onde já tem campanha contra a alteração na lei de zoneamento. Os moradores temem uma eventual descaracterização do bairro. A possibilidade de ampliação do comércio, defendida pela prefeitura, por exemplo, aqui ninguém gostou, não. Os vizinhos estão unidos contra a proposta do município. Há cartazes em muitas casas com os pedidos dos moradores. Depois que o prefeito Fernando Haddad entregou o projeto de lei à Câmara Municipal ontem, a campanha ganhou força por aqui. Pagamos um IPTU muito alto, um dos mais altos que tem de São Paulo, justamente para ter
esse tipo de verde, de silêncio, de tudo mais. Pode ser que em outras regiões moradores queiram coisas diferentes. Importa ouvir a voz do morador em cada uma delas. No bairro vizinho de Cerqueira César, mais uma polêmica, a Rua Estados Unidos. O temor é que com a nova lei dos corredores, a via receba cerca de 150 prédios, hoje impedidos de serem construídos, justamente por causa da atual lei de zoneamento. O emprego, em vez de ser criado na onde o morador, o trabalhador vive, longe, lá na Zona Leste ou já nas periferias, nas áreas mais fora do centro, vão ter que caminhar mais, criar mais trânsito, criar mais movimento de carros, ônibus, poluição e automaticamente isso tira verde. São Paulo amanheceu com 500 sinalizações inusitadas em 30 quilômetros de ciclovias. A intervenção permite que os carroceiros trafeguem por essas vias. A Bike Repórter Renata Falzoni conta essa história. Uma ação na calada da noite. Cerca de 40 pessoas dividem-se por 10 bairros da cidade em apoio ao movimento Reciclovia. A sacada da Reciclovia é justamente essa, para que pessoas que transitam com essa questão da reciclagem possam utilizar desse espaço também. Então, acho que é a brincadeira, na verdade, com o nome do que remete reciclagem, que são os agentes ambientais que a gente tem na cidade, os catadores, com o lance da faixa, né? E fora isso, da sustentabilidade, assim, eles são parte da cidade, então não dá para falar de você fazer uma cidade sustentável excluindo parte dela, né? Estima-se que cerca de 16 mil catadores trabalham em condições vulneráveis, enquanto coletam parte das 20 mil toneladas produzidas de resíduos todos os dias na cidade de São Paulo. Antigamente, para andar era sacrifício, tinha que andar empurrando o carrinho em cima da calçada, com um buraco. Hoje tá legal, tá muito bom. Nós sabendo DVD sem palavras, né? Após 4 meses de mobilização e diálogo, a Secretaria Municipal de Transporte informa que a alteração do decreto está em andamento, mas não diz exatamente quando, de fato, será feita a inclusão desses trabalhadores nas estruturas cicloviárias. A ciclovia também um lance de reciclar o trânsito, né? Ser coletivo cada vez mais, todo mundo tem o direito de ir e vir, sobre rodas ou não. O espaço é todo mundo, tem que usar a ciclovia sem erro nenhum, e é isso aí. Desemprego sobe e fecha em 8% nos últimos 3 meses. O dado divulgado pelo IBGE foi fechado em abril. É a maior taxa para esse trimestre desde o início da pesquisa em 2012. Segundo o IBGE, a pesquisa mostra que 8 milhões de brasileiros estavam desempregados. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A renda média dos trabalhadores está caindo no país inteiro. A gente soube pela nova pesquisa nacional de emprego do IBGE, a PNAD contínua. Antes, a gente sabia que a situação do emprego vinha piorando um pouco desde o final de 2013, mas nas grandes metrópoles. A situação no restante do Brasil era melhor. Agora, o desemprego aumenta e o salário cai na média no Brasil inteiro. Em relação ao início do ano passado, a renda média caiu 0,4%. Parece pouco, mas uma das características mais importantes da economia nos 10 anos até 2013, mais ou menos, era a de alta forte do salário. Agora, ele está caindo. Isso significa que quem ganhava mais está perdendo emprego, quem consegue trabalho está sendo admitido por salários menores. Isso é recessão. O número de pessoas empregadas ainda subiu um pouquinho, 0,7% sobre abril do ano passado. Mas há mais gente que procura trabalho e não encontra. A taxa de desemprego é isso. A proporção das pessoas que quer trabalho e não consegue, que subiu de 7,1% para 8%. A má notícia é que os motivos que estão causando desemprego agora vão continuar a atrapalhar a vida de quem quer trabalho. Quer dizer, a paradeira na economia ainda vai aumentar até pelo menos o início do 3º trimestre, lá por setembro, segundo as previsões mais consensuais. Dá para fazer alguma coisa para evitar esse aumento de desemprego? Infelizmente, agora não. Além dos problemas herdados do primeiro governo Dilma, o próprio conserto desses problemas vai causar mais desemprego. O corte de gastos do governo, o aumento da taxa de juros para controlar a inflação. É uma terapia dolorosa e muito triste. O governo prepara algumas medidas para começar a mudar a situação, que, no entanto, vão demorar a fazer efeito. Mudança de impostos para diminuir custos para empresas e um programa de obras, estradas,
portos, ferrovias e aeroportos a serem executados pela iniciativa privada. Coisas que vão ter mais efeito no ano que vem. Neste ano, a coisa só vai melhorar se houver confiança que a economia vai estar mais em ordem, com as contas do governo menos desarrumadas e com a inflação caindo. Enfim, com a confiança de que passou o período de desordem na administração da economia. Boa noite. A seguir, os Estados Unidos divulgam o teor da confissão do delator do esquema de corrupção na FIFA. E customização sobre duas rodas. Cresce em São Paulo o mercado que torna as motos cada vez mais exclusivas. Aí, Marcos. Muito bom. Mas vamos dividir esses salgadinhos de forma igualitária, hein, Descartes? Pode ser, mas esse salgadinho não pensa. Logo, ele não existe. O que você acha disso, hein, Nietzschezinho? Eu não gosto de salgadinho, nem de pôquer, nem de vocês e nem da humanidade. E eu odeio que me chamem de Nietzschezinho. All-in. Seja íntimo dos grandes pensadores. Os maiores filósofos da humanidade estão na coleção Folha Grandes Nomes do Pensamento. Todo domingo, um livro por R$19,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo. Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Quer saber tudo sobre os bastidores da telinha? Hoje no Todo Seu, Rony Fon recebe seu parceiro da dupla de dois. Tem ainda o som contagiante da cantora Antônia Diné e uma entrevista imperdível com a grande atriz Maria Paula. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. E o tio Rony aqui te esperando. Mais um capítulo do escândalo da FIFA. A África do Sul nega pagamento de propina para receber votos para ser sede da Copa do Mundo de 2010. A acusação do desvio de 10 milhões de dólares da África do Sul para a CONCACAF, visando a compra de votos para fortalecer o país como sede da Copa do Mundo de 2010, ainda repercute. Enquanto o mar de lama atinge o secretário-geral da entidade máxima do futebol, Jerome Valk, supostamente o responsável pelo agenciamento da propina paga, Jack Warner, homem forte do órgão que rege o futebol das Américas Central e do Norte, o ministro dos Esportes sul-africano, Fikile Mbalula, disse hoje que esse dinheiro não era para comprar votos. Ainda precisamos que as autoridades dos Estados Unidos compartilhem conosco as bases dessas alegações. O fato é que o pagamento de 10 milhões de dólares foi feito para um programa já aprovado, o que não equivale à corrupção. Aqueles que alegam irregularidades devem provar. O político africano se refere à existência de um programa de desenvolvimento da chamada diáspora africana. E os Estados Unidos divulgaram o teor da confissão do delator do esquema de corrupção na FIFA. Em um documento de 40 páginas, Chuck Blazer, ex-integrante do comitê executivo da entidade, admite a prática de suborno envolvendo a escolha das Copas do Mundo de 1998 na França e também de 2010 na África do Sul. No texto, a justiça americana chamou a FIFA de organização criminosa influenciada por extorsão. Blazer foi pego sonegando impostos nos Estados Unidos e, para não ser preso, decidiu ajudar a polícia americana na investigação do esquema de corrupção na FIFA. Cresce a procura pela customização de motocicletas em São Paulo. Transformar uma moto pode ultrapassar em muitas vezes o valor do veículo. Mesmo assim, é cada vez mais comum a busca por exclusividade. A pequena metalúrgica na Zona Sul de São Paulo foi criada há 30 anos para fabricar peças para a indústria. Mas aos poucos a oficina foi invadida por motores, rodas e cilindros. Hoje o Peter praticamente só trabalha com a customização de motos. A gente faz peças que normalmente você não encontra, escapamentos, alterações no chassis, enfim, paralamas,
a gente segue o gosto do cliente. Na parede da oficina estão os sonhos dos clientes que buscam incrementar modelos que compraram. A partir destas imagens começa a transformação das motos. As peças são fabricadas aqui e a mão de obra é do dono e do filho do dono. Essa motocicleta, nós temos o motor original, Harley Davidson. O quadro foi todo fabricado aqui. Tanto o quadro quanto a suspensão dianteira, que é uma suspensão de época. A customização de motos não é um processo rápido e nem barato. É comum, inclusive, que o projeto custe muitas vezes mais que o valor da moto em si. Então não é possível falar em popularização, mas é sim cada vez mais comum encontrá-las circulando pelas ruas e estradas de São Paulo. Hoje todo mundo quer ter um produto diferente, isso que eu acho que é mais bacana, isso está uma crescente muito grande. Tendência que fez Ricardo abandonar a arquitetura para embarcar de vez nesse mercado. Há 10 anos ele comanda uma oficina na Vila Olímpia. O valor do projeto de uma moto pode variar de 20 mil a 150 mil reais, até mais. Hoje, diversos segmentos da vida cotidiana das pessoas, você tem poder de customização em vários lugares, né? Seja na roupa, na comida, na moda, na maneira de se vestir, no corte de cabelo, na barba, enfim. E a motocicleta nada mais é um meio, né, era um meio de transporte que, por que não também customizar? A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma boa noite, um ótimo feriado e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o apresentador André Vasco visita uma produção de vinho com Sofia Reis no Eu Nunca. Assista agora, Todo Seu.